pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, comportamento humano, empreendedorismo no geral. E hoje, quando alguém vai começar um negócio e me pergunta, Felipe, como que eu começo? Quais são os primeiros passos? Obviamente, eu sugiro abrir um CNPJ, mas também falo a importância de começar com estratégias de marketing. E hoje, a gente está recebendo aqui no Papo Empreendedor, Daniel, seja muito bem-vindo para falar de marketing com a gente. Daniel Dicélio, que é gestor comercial, especialista em vendas e marketing. E Daniel, aqui no Papo Empreendedor é diferente. Quem se apresenta é o nosso convidado. Caramba. Então, fica à vontade para o nosso público e conta um pouco quem é o Daniel, o que você faz e também conta um pouquinho da sua história para nós. Tá bom. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeado de poder fazer parte aqui. Espero poder contribuir à altura dos inúmeros convidados que já passaram por aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito descontraído e enriquecedor para todo mundo que puder assistir. Bom, eu sou o Daniel, eu trabalho para a empresa Oakley, para a marca Oakley, uma marca mundialmente conhecida no ramo de esportes. Trabalho nela há 18 anos já e hoje lidero toda a parte de comunicação e gestão de categoria, principalmente na parte de óculos, capacetes e goggles. Bom, e falando um pouco de como é o Daniel, o Daniel é extremamente responsável, dedicado e apaixonado pelo que faz. Eu tenho uma relação muito, muito grande com a Oakley que começou há muitos anos atrás, quando eu ainda estava ingressando no mercado de trabalho, ainda como vendedor de loja, eu tinha meus 18 anos. E desde então eu tive esse contato com a Oakley, então foi uma coisa meio apaixonante, assim. E tive a sorte de poder me desenvolver profissionalmente dentro da empresa e fazer com que esse contato com ela durasse até hoje, né? Então eu me sinto muito afortunado por tudo isso, cara. E falando um pouco de mim, assim, 41 anos, sou casado há 12 com a Priscila, minha esposa, dentista. Temos um filho de 11 anos e daqui a um mês teremos uma filhinha, a Chloe, que já tá chegando aí. Tu tá no corre do final de gestação. Imagino como tá corrida a sua agenda, né? Muito, muito. Tá um pouquinho complicado conciliar. Daniel, quando a gente fala de marketing, vendas e principalmente do mercado de trabalho no geral, é difícil a gente conversar com alguém que está há 18 anos numa empresa. Como que você vê essa jornada de você fazer carreira e estar na mesma empresa, crescendo, avançando e curtindo o que você faz principalmente? É muito comum me fazerem essa pergunta, né? Porque hoje, se a gente analisa, por exemplo, o mercado de trabalho, a gente vê uma renovação muito grande com relação aos funcionários, né? Então, assim, a gente vê o pessoal ingressando no mercado de trabalho e não criando tanta raiz durante muito tempo na mesma empresa. Isso, de certa forma, hoje muito bem visto por uma questão de bagagem, de experiência mesmo, convivência com pessoas e tudo mais. Mas antigamente era um pouquinho diferente, né? Antigamente o pessoal valorizava muito as pessoas que tinham longos tempos assim dentro da mesma casa, né? Eles consideravam isso uma tremenda experiência, né? Então acho que eu quebro um pouco esse paradigma, esse novo paradigma, né, do mercado, né? Acho que é o novo momento dessa geração que está evoluindo e migrando cada vez mais, seja com gostos pessoais, de repente com novas experiências e tudo mais. Então eu meio que fujo um pouco, né, desse padrão atual e permaneço na empresa durante praticamente minha vida profissional quase inteira, né? E esses 18 anos atuando com vendas e marketing dentro da empresa? Sim. Especificamente dos 18 anos, 15 foram muito voltados à venda, tá? E os últimos 3 anos eu realmente migrei para o time de produto e marketing, né? Mas especificamente, assim, majoritariamente meu tempo foi construído dentro da parte de venda mesmo da Oakley. Então tem vendas correndo no sangue. Opa, muito. Adoro venda. Daniel, a gente viveu, acho que esse tabu tá quebrado, um momento de um preconceito com o cara que é de marketing, com o cara que é de vendas. Pô, o vendedor é chato, o vendedor é inoportuno. O cara é marqueteiro. Como se fosse um xingamento, né? Algo pejorativo. Sim. Você que saiu da venda, foi pro marketing,
marketing está no produto, né? Que essa engenharia de produto ela é muito importante, né? Para que o comercial e para que o marketing dê certo. Como que você vê essa intersecção entre um setor, uma área de marketing e uma área comercial, que em algumas empresas não se conversam, mas que a gente sabe a importância de ter esse diálogo? Eu sinceramente acho que se a estratégia de venda não acompanha a estratégia que é desenhada como marketing, como produto, a gente tende a ter uma falha na hora que o produto chega para a mão do consumidor. Tá? Isso é meio que, vamos dizer que as duas vertentes precisam caminhar lado a lado. Tá? Então, a partir do momento que o pessoal de produto desenvolve um produto para ser lançado no mercado. Geralmente a gente lança um produto tentando corrigir uma falha ou tentando aprimorar um produto, sempre resolvendo um problema para o consumidor e tudo mais. Se venda não traça suas estratégias de acordo com o objetivo principal daquele produto, a gente tende a falhar, pelo menos em termos de comunicação. Porque imagina, uma marca de um segmento esportivo, vamos supor, especialista em calçados, ela cria um calçado que é extremamente específico para running. Vamos criar aqui hipoteticamente. Certo. E de repente eu coloco esse calçado para vender, sei lá, numa loja que é mais especializada em sapato. Isso não vai funcionar. Entendeu? Então a estratégia da venda ela precisa estar extremamente alinhada com o objetivo do produto. Então eu consigo ver algumas estratégias do tipo, o produto veio lançado para poder compor um portfólio ou trazer mais uma opção, seja numa cor nova ou de repente num aprimoramento de solado ou uma correção de algum produto que tivemos um feedback de repente um pouco negativo do mercado. Tá? Então a gente relança ele já com essas mudanças. Agora, se vendas não acompanhar esse raciocínio, esse produto não chega na mão do consumidor certo. E o fluxo seria produto, venda, marketing, ou não tem uma ordem certa do processo acontecer? Quem levanta a mão primeiro é o time de produtos, é o time de venda, é o time de marketing, quando vai dar o start num lançamento, por exemplo? Olha, não é uma regra, tá? Pelo menos dentro da nossa empresa, quem levanta a mão primeiro é comunicação. E, claro, tem um produto, comunicação, vamos traçar uma segmentação, vamos fazer uma clusterização de cliente que vai ter acesso a esse produto. Depois o produto é apresentado para o time de venda e o time de venda traça suas estratégias de acordo com o que foi desenhado como perspectiva para aquele produto. Tá? Então, assim eu acredito que a gente cria uma estratégia para longo prazo daquele produto sobreviver ao mercado, ele ter uma linha de maturação e tudo mais, ele se desenvolver para a gente atingir o consumidor correto, porque a partir do momento que a gente cria um produto e se a gente deixa de repente a venda decidir aonde que vai colocar aquele produto, todo o nosso pensamento, desde o momento dos sketches ali no papel e tudo mais, e a visualização do consumidor que vai estar comprando aquele produto, ela não vai ser tão assertiva. Porque, de repente, estrategicamente, vendas não vai colocar o produto na prateleira correta. E hoje a venda é B2B, B2C ou sim. Híbrida? Sim. E com estratégias diferentes? Exatamente, tem estratégias diferentes. E, Daniel, né, você está falando de marketing de produto, né? Qual que é a diferença de a gente criar uma estratégia de marketing para um produto versus a criar para uma marca? O público que nos assiste, ele geralmente está gerindo uma marca. E eu sei que às vezes tem uma certa confusão e um conflito de ideias quando o empreendedor fala, pô, eu preciso de um marketing. Mas eu preciso de um marketing institucional, uma área mais comercial, eu quero divulgar e vender um produto específico. O que seria esse paralelo do marketing geral, da comunicação geral de uma empresa e da área de marketing de produto e aceleração desse produto específico? Eu sinceramente acho que são duas modalidades de marketing que caminham basicamente juntas, tá? Elas têm linhas bem tênues assim, de diferença, tá? Entre as duas. Só que eu vejo o marketing de produto muito mais focado em resolver problemas que tem para o mercado ou atender certa demanda ou necessidade. Então, aí voltando mais uma vez no mercado de running,
E olha que a Oakley não atua no mercado de running, tá? Tô falando aqui, eu acho que eu não deveria ficar falando do mercado de running. Não tô brincando. Então vamos supor, existe uma necessidade do consumidor de running, onde eles precisam de tênis, vamos supor, mais leves. Então você atende essa necessidade e cria estratégias de marketing voltada para, de repente, destacar a leveza desse produto, o que ele vai te trazer de benefício durante a corrida, tudo mais. Então você faz uma coisa muito mais focada na mensagem que você quer passar como produto e não necessariamente um marketing que você quer fazer para marca em si. Entendeu? Eu acho que quando você fala de estratégia de marketing, produto, eu acho que você realmente foca no produto. Se você puder embalar essa estratégia com uma história muito bacana, excelente. Mas muitas vezes não dá. A prioridade é o produto. Eu acho que na estratégia de produto, sim. Eu acho que você foca no produto. E ambas as áreas e estratégias são importantes para a aceleração de uma empresa. Com certeza, com certeza. Porque eu preciso vender óculos, mas eu preciso vender óculos da minha marca, né? É isso aí, exatamente. Então, assim, se você puder embalar esse produto numa história que seja interessante, genuína, tá? E realmente atenda uma necessidade no mercado, aí eu acho que você vai ter o combo perfeito. Porque existem produtos que ele vem para compor uma prateleira e existem produtos que vêm para poder causar disrupção. Quais seriam essas duas diferenças? Quando você coloca um produto numa prateleira, se você faz pequenas mudanças no produto, vamos supor, existe uma linha de desenvolvimento de produto, aí eu vou falar, por exemplo, para o óculos. Dentro da nossa empresa, dentro do nosso portfólio, analisando o portfólio, a gente tem produtos que causam disrupção no mercado, oferecem realmente algo inovador para o mercado, seja em aerodinâmica, leveza, de repente qualidade de lente, alguma coisa assim. E existem produtos que estão muito mais para poder compor um portfólio, mesmo oferecendo quase os mesmos atributos de um óculos que seja... Porque variedade, seria essa a ideia. Exatamente. Então, tem produtos que vêm para poder compor um portfólio em termos de variedade e tem produtos que são realmente os groundbreakers, né? Então, esses vieram para fincar a bandeira e falar, somos diferentes, estamos entregando algo realmente inovador para o mercado, tá? Então, acho que essa é a grande diferença. Quando você consegue embalar uma história real de inovação para um produto, ele tende a ser destaque, tá? Se você atende uma demanda específica, se você atende uma necessidade no mercado e se você embala com uma boa história, você tem uma forte tendência a ter muito sucesso nesse produto. Tá? Ele naturalmente... Claro, aí eu preciso falar também de estratégia de distribuição, o produto precisa estar no lugar correto, precisa chegar. Essa história precisa chegar no consumidor. Sim. Porque não adianta eu ter toda essa história e eu guardar ela a 7 chaves. E toda a cadeia produtiva é treinada para que essa mensagem chegue? Ou Sim. devidamente mapeado esse processo? Não, sim, assim, a partir do momento que é desenvolvido um produto, a gente conhece esse produto de forma muito antecipada. Eu estou falando especificamente da área que eu faço a gestão, que é a gestão, por exemplo, de óculos, tá? Certo. Então, por exemplo, o time global de desenvolvimento que fica na Califórnia, eles nos apresentam, né, para todos os gerentes de produto do mundo, eles nos apresentam quais são as grandes inovações, grandes histórias para uma próxima coleção. Por exemplo, a gente tem algo muito inovador para o segundo semestre. Então eles já nos apresentaram e baseado nisso a gente começa a traçar algumas estratégias de distribuição, que aí é rever a segmentação desse produto, para que faça com que esse produto esteja no lugar correto, no cliente correto, que vai nos ajudar a amplificar essa mensagem de disrupção para o mercado. Depois disso, a gente passa para o time de venda e fala assim, pessoal, a gente gostaria que estivéssemos nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Esses caras vão amplificar para a gente. Claro que dentro da parte de comunicação tem todos os nossos parceiros de marca, né? Que aí são grandes comunicadores, grandes veículos de comunicação, onde tem toda a parte de press release e tudo mais. Isso aí é uma parte que não entra muito para venda, aí fica mais a cargo da comunicação da marca mesmo. Mas a partir do momento que a gente conhece o produto, é onde a gente vai começar a traçar as estratégias que vão caminhar paralelamente a esse produto. E, claro, o pessoal de venda tem que estar alinhado com essa estratégia. E a importância do vendedor conhecer aquilo que ele está vendendo. Muito, né? muito. Você concorda, Daniel? Eu já usei em algum episódio esse paralelo. Que há anos atrás, quando você ia para uma loja, para uma grande loja de um shopping, comprar um telefone celular, o vendedor te explicava.
qual eram os benefícios daquele aparelho. Hoje mudou. Essa é uma visão minha, tá? Sim. Que eu chego lá para comprar um celular na loja e eu sei mais do que o vendedor. Você acha que isso é uma realidade do mercado como um todo, de vendas? Um consumidor mais empoderado, poderíamos dizer assim? Acho e concordo plenamente com o que você está falando, tá? É bem comum isso acontecer, por exemplo, nas lojas da Oakley, onde consumidores entram e já sabem exatamente o que querem, para que o calçado serve, se ele é muito resistente, se ele é pesado, se ele é leve, ele já sabe tudo. Mas isso vai muito de acordo com os avanços tecnológicos de hoje em dia, acesso à informação. A gente tem a Biblioteca de Alexandria no bolso, né? Então, se a gente quiser saber qualquer coisa sobre o mercado, sobre o produto, a gente faz uma busca no Google e pronto. E a gente vai ter todas as informações que a gente precisa. Isso é positivo pro mercado, porque esse lead fica mais qualificado na ponta, né? Ele chega mais qualificado pra gente, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que por isso a importância de ter grandes histórias e você sempre ter algo para poder cobrir uma demanda do mercado. Você realmente resolver um problema. Porque se o consumidor ele não enxergar que aquele produto ali é bom para ele, é só mais um produto. Sim. E aí já cai numa próxima pergunta. Quais são os desafios, como que é o processo de que eu faço para eu fazer meu consumidor ficar fã, além da minha marca, do meu produto? Porque no final do dia, todo mundo quer que nosso cliente seja nosso fã, que ele seja fiel a nós, que ele compre nossos produtos. E aí eu penso que vocês têm um desafio de que o cara tem que ficar fã da marca, mas ele também tem que ficar fã do produto. Porque de repente ele pode ficar fã da marca, mas não curtir o produto. Ou fã do produto e de repente tem um concorrente com um produto semelhante. Isso é um desafio? Não. É um desafio. É um desafio. E eu sinceramente acho que não existe uma fórmula mágica para isso, tá? Mas é um grande desafio. Inclusive a gente está vivendo um pouco desse desafio. Agora a gente está para relançar um grande produto icônico para a marca e estamos pensando justamente em como traçar uma estratégia que seja perene para esse produto. Porque se ele volta para o mercado, a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida, porque muitas pessoas vão querer ter esse produto e a gente precisa criar uma estratégia que preserve esse produto para que ele tenha uma vida mais longa. Porque ele não tem uma curva e depois caia. Exatamente. E isso é muito complicado de fazer. Por isso que a estratégia de distribuição, clusterização de cliente, ela é fundamental para isso. Tá? A gente vê grandes marcas hoje aí, no seu momento, são marcas muito conceituadas no mercado, mas elas têm aquele momento onde elas explodem, assim, elas vão muito para a mídia. Por quê? Porque acabaram trazendo de volta para o mercado algum produto que seja muito icônico da história da marca. Eu fiquei curioso agora. Infelizmente eu não posso dar spoiler. Vamos acompanhar o segundo semestre. Segundo semestre vai ser bem interessante. A gente recentemente trocou uma ideia com o Rafael, que é CEO de uma editora, e ele estava falando que eles procuram agora, no meio religioso, né? Um novo Café com Deus Pai, que é um best-seller agora, e que ele vai ter essa curva e depois ele vai ter uma tendência a cair. Então o desafio hoje é fazer com que esse produto fique no topo, se surfe o maior tempo essa onda. Fique no topo. E o que é triste até de dizer, é que por incrível que pareça, para você manter um produto no topo durante muito tempo, isso envolve uma estratégia de distribuição muito conservadora. Porque a partir do momento que você abre... O que seria uma estratégia de distribuição conservadora, Daniel? Quando você tem um produto que ele tem uma história muito relevante para sua marca, mas que você abre... você não cria uma segmentação e você faz com que todas as pessoas tenham acesso a esse produto. Exatamente. É excelente nos primeiros momentos. Mas depois de 6 meses, as pessoas vão cansando de ver esse produto. Então, sabe aquela coisa da demanda escassez? Sei. Então, infelizmente, essa é uma estratégia de marketing. Então, a demanda escassez ela é fundamental para que produtos tenham vida longa. Por isso que existem produtos que vêm realmente para causar disrupção. E eles tendem a ter uma distribuição e uma segmentação mais conservadora. E tem produtos que vêm para poder compor portfólio. Então, assim, aí você atende amantes da marca, amantes do produto. Amante da marca é aquele cara que ele consome a marca independente do produto. Ele consome a marca. E tem esse público. Opa, muito. Na verdade, se você fizer uma análise de investimento, de todas as marcas, ela é o seguinte.
A gente tem uma pirâmide de consumidor. O topo é onde a gente considera, por exemplo, os consumidores que são A e B, vamos dizer assim. A e B, que são os formadores de opinião, os influenciadores, atores, de repente hosts de podcast, que hoje é muito comum. Sim. Então esse pessoal tá muito em alta. E aí depois a gente começa a ter os consumidores que são mais medianos e tudo mais. Eu não tô falando só de poder aquisitivo, tá? Eu não tô falando só de visibilidade. Visibilidade, posicionamento mesmo, que o cara compra. Então, eu tô falando exatamente isso. Pirâmide de consumo mesmo, tá? O que acontece? Geralmente nas marcas, os maiores investimentos de marketing estão no topo da pirâmide. Porque a partir do momento que você atinge o topo da pirâmide, é de forma orgânica que essa comunicação ela cascateia para as outras camadas da pirâmide. Então, quando você atinge lá embaixo, a base da pirâmide é a sua base de faturamento. Entendeu? Então, se você fizer um marketing muito bom, muito bem feito aqui no topo da pirâmide, você vai ter um cascateamento dessa informação de forma muito orgânica. E aí, quando você atinge a base da pirâmide, é onde você consegue ter retorno financeiro. Só que os investimentos geralmente são voltados para produtos que têm distribuição baixa, não alta. Tá. Então, por isso que existe um tempo de vida de produto. Então, a gente tem um produto que seja high-end, e aí a gente tem um produto que seja mediano e um que seja mais de entrada. Vou dar um exemplo, um produto de R$1.000, um de 700 e a gente tem um de 499. É basicamente isso. Mas entendeu? é importante vender os três, né? Óbvio, óbvio. Na verdade, em termos de importância, é mais importante a gente vender os 499, porque é ele que sustenta o faturamento das empresas. Sim. Que é o produto mais barato. Claro que dada as devidas proporções. Mas você concorda que tem alguns empreendedores, algumas empresas, de repente pequeno médio porte, ela desenha uma estratégia para pegar só a base e não consegue observar essa pirâmide, né? Com certeza. Claro com que certeza. por uma questão de maturidade de negócio, também budget para a área de marketing, acho que Sim. tem esse diferencial também, né? Com certeza. Daniel, o mercado esportivo, ele é um oceano azul a ser explorado em relação comercial, né? Eu curto muito analisar e olhar essas questões de vendas e o mercado esportivo como um todo. Eu corria, inclusive, aí parei de correr em 2019 e tem de tudo para você comprar, para você correr, né? Se você quiser gastar 2 salários mínimos no mês, você gasta facilmente para manter seu esporte. E muitos outros esportes começaram a ter esse fluxo de, eu vou fazer crossfit, eu consigo gastar 2 contos tranquilamente. Vou fazer boxe, consigo também. Você que está 18 anos vendendo nessa área, você acha que a gente está na crista dessa onda ou tem um oceano azul ainda para a gente explorar em relação comercial, marketing na área esportiva? Tem um oceano azul para explorar. Tem muita coisa para fazer ainda. Sinceramente, fica difícil dizer qual o limite do desenvolvimento para esse mercado esportivo, tá? Exemplo disso se a gente fizer um overview aqui, por exemplo, dos momentos olímpicos, né? A gente está para ver uma próxima Olimpíada agora, as Olimpíadas de Paris. E se a gente pega os recordes que eram atingidos nas Olimpíadas anteriores e os recordes que são atingidos nas Olimpíadas mais recentes, a gente vê que isso, claro, tem a dedicação do atleta, óbvio, tem a dedicação do atleta, mas o atleta ele não consegue atingir os objetivos dele se ele não tiver inovação de produto. Então isso é inovação na parte de tênis, na parte de vestuário, na parte de óculos. Então tudo isso é importante para esse crescimento esportivo. E, sinceramente, você acha que vai demorar quanto tempo para baterem o recorde do Usain Bolt? Correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Eu acho que a gente está perto disso, tá? Novos talentos vão surgir. E, com certeza, as inovações para calçado, roupa e óculos vão ajudar esse cara a fazer isso. Exemplo disso na natação. Desenvolveram uma roupa lá que de repente, ela tem uma similaridade com a pele do tubarão, justamente para os caras criarem menos atrito na água na hora de nadar. Porque é fração de segundo que faz a diferença, né? Exato. Não é 2 Eles minutos, não se depilam para justamente o pelo não gerar o atrito com a água. Então é exatamente isso. Então, eu acho que, se tratando de esporte, eu vejo meio assim, sem limites, sabe? E também tem uma mudança de mindset da população como um todo, procurando mais o esporte como ferramenta de saúde e aí utilizando desses produtos para o seu dia a dia, né? Exatamente. E é bem comum a gente ver essa interseção até com o mundo da moda, tá?
Eu tenho visto, tem muitas pessoas que são estilistas e criadores de conteúdo e tudo mais que eu sigo e que eles estão usando muitos produtos que são de alta performance para poder compor look em passarela. E tá tendo realmente uma movimentação muito grande. Eu não sei se você já ouviu falar de um movimento chamado Gorpcore, que é o pessoal que gosta de roupas que têm um apelo utilitário. Então, jaquetas que tem zíper com bolso e tudo mais, e balaclava. Então, existe uma movimentação do mercado para esse tipo de consumo de produto e que isso nasce, por exemplo, do esporte. Então, da onde que eles tiram essas jaquetas aí com esses bolsos e tudo mais? Eles tiram dos esportes de montanhismo, que são as jaquetas de neve e tudo mais. Então, são aquelas roupas mais robustas mesmo, as calças com muitos bolsos e velcro e tudo mais. Isso transcende aquele momento ali da prática esportiva e é inserido na parte de moda e fashion assim, de forma muito natural. Basta um usar, o outro já, opa, gostei disso, começa a usar também e daqui a pouco o negócio vira uma tendência. Sim. Então é bem comum. Eu vi uma palestra do Felipe Siqueira, ex da Oficina Reserva, e ele falando a história lá do jeans que não é jeans, que quando eles foram lançar a campanha, que a ideia era que você, empreendedor, você pode usar sua camiseta preta e sua calça de moletom, mas que parece um jeans e que ninguém vai perceber. Então você vai ter conforto e vai ser uma tendência a olhar para ser prático, para ser utilitário, né? Aquela roupa. Então, acho que também tem esse movimento, né? Sim. Eu acho que todo esse desenvolvimento da indústria fashion, ele tem um quê de dinamismo também, né? De tornar as coisas mais fáceis, né? Com looks mais viáveis. Claro, a gente tem a parte fashionista, que é aquela coisa da passarela e tudo mais, mas os movimentos de comunidade mesmo, de comunidade fashion, eles tendem a ser um pouco mais dinâmicos, as pessoas se vestindo de forma mais tranquila. Daniel, no dia a dia do processo comercial e do crescimento de uma empresa, nós sempre buscamos o aumento do nosso LTV, né? É a bola da vez, tá todo mundo correndo atrás do seu LTV. Eu brinco que as pessoas querem vender mais vezes para a mesma pessoa e vender mais caro. Pensando que um óculos tem uma boa durabilidade, acredito. Como que aquece esse público e faz com que ele tenha mais interesse pela compra e aumente o LTV dele, pensando aí no B2C? Eu adotaria, sinceramente, uma estratégia de mostrar os benefícios desse produto, tá? Eu acho que é fundamental você mostrar o quão você tem de superioridade no mercado. Longe de mim querer dizer que a Oakley é a superior, não é isso. Não é isso. É que eu acho que as marcas têm como obrigação mostrar os seus benefícios para o mercado. E não simplesmente fazer uma abordagem, vamos dizer, fashionista, por uma questão só de estética, e realmente mostrar ao que elas vieram, entendeu? Então, é obrigação nossa mostrar superioridade, inovação e, claro, sempre oferecer produtos que resolvam problemas para as pessoas. Eu acho que é isso que faz com que uma marca ela permaneça em evidência assim durante mais tempo, e com isso a gente acaba atraindo o consumidor e o consumidor passa a confiar naquela marca. Eu acho que é tudo uma questão de confiança. O consumidor ele precisa ter acesso à marca e ele precisa confiar naquela marca. Não é transacional, é mais emocional, né? É emocional, exato. A compra é emocional. Já diziam grandes estudiosos de venda e marketing e tudo mais. Compra é emocional. Então, quando você realmente mostra, você toca o emocional do consumidor e você mostra que você tem apelo de superioridade, acho que é o match perfeito, entendeu? Porque o consumidor ele tem a disposição de comprar. E a gente tem um produto. A gente, que eu digo, o mercado ótico tem um produto, né? A gente tem um produto. É obrigação nossa mostrar os nossos benefícios. E aí deixa na mão do consumidor para ele decidir. E aí o seu LTV aumenta porque eu compro um novo óculos, não porque o meu óculos estragou, mas porque eu quero ter mais um, porque eu quero ter mais benefícios da marca. Sim. É esse o objetivo de aumentar o LTV. Exato. É difícil isso pro mercado de óculos, né? Porque a gente tende a ter 10 pares de tênis, mas apenas um óculos. Então é difícil. Ou você tem vários óculos e você se apega com um, né? Eu sou assim. Exato. Aquele é de estimação, né? Exato. E aí você tem também a variação de cor, né? Você não tende a comprar seu primeiro óculos da cor amarela. Você
compra preto. Aí depois você começa um marronzinho, aí vai um cinza. Aí daqui a pouco você começa a explorar outras cores. Então, é mais fácil fazer isso com outras peças de vestuário do que propriamente com óculos, porque o óculos ele ainda é taxado como um acessório. Por incrível que pareça, as pessoas tendem a ter mais boné do que óculos. É bem doido isso, né? Sim. É bem doido. Não, porque o óculos é um item mais versátil do que um boné. Né? O boné você vai usar somente no ambiente esportivo, né? Exato. Bom, foi assim que ele nasceu, né? Agora, sim, essa era a função, né? Realmente o boné, ele compõe um look, né? Hoje você vê a galera usando em shopping e tudo mais. Então tá cada vez mais comum as pessoas terem 10, 15, 20 bonés dentro de casa para poder fazer um match com o look do dia. Mas óculos tem 1 ou 2. Sim. Entendeu? E aí entra os desafios de aumentar o LTV e fazer com que o consumidor consuma mais com a marca. Exatamente. Hoje, pensando que vocês são enormes, vocês conseguem observar, por exemplo, indicadores como o ticket médio por pessoa, por consumidor, ou como é essa jornada de compra no detalhe, pensando no cara que vai lá e compra na loja, e não que acho que vocês vendem para empresas que revendem também, né? São lojistas, né? Lojistas. São lojistas, sim. Hoje a gente não tem vamos dizer, a gente tem um distribuidor, tá? Que ele nos ajuda a vender para o lojista, que é um distribuidor só. Mas a gente tem todo um atendimento interno dentro da empresa, tá? A gente tem as lojas próprias, não temos franquias, então a gente só tem franquias em bandeiras, por exemplo, Óticas Carol, mas lojas Oakley e tudo mais é tudo próprio mesmo da própria marca, tá? Com relação a essa jornada do consumidor, a gente tenta entender cada vez mais, só que o grande desafio hoje das estratégias de marketing é entender por quanto tempo dura essa jornada do consumidor, porque essa jornada ela tá sendo cada vez mais mutável, assim. O consumidor ele não está se prendendo tanto a produtos e marcas da forma como ele se prendia no passado. Então, quebrou a fidelidade? Quebrou a fidelidade, exatamente. Então, é importantíssimo a gente entender essa jornada do consumidor e, ao mesmo tempo, entender a renovação desse consumidor. Porque, por exemplo, o cara que comprava a Oakley há 20 anos atrás, quando ele tinha 20 anos, agora ele tem 40. Então, será que a gente ainda tem produtos para atender esse cara? Na minha concepção, sim. Tá? Ele ainda continua sendo um perfil ideal de cliente. Exatamente. Assim, ele não é perfil ideal, assim, mas ele tá dentro do nosso... De um cluster lá pra ele. De um cluster, exatamente. Ele tá ali dentro. A gente atende ele, a gente tem produto para ele. Só que aí é trabalho nosso entender e cuidar da parte de renovação da marca. Porque essa nova geração, ela não é fiel a uma marca. Por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos. Então, tipo, eu vejo que ele muda as vontades e gostos para roupa e tudo mais, assim, a todo momento. Ele não tem aquela coisa de fixa, eu gosto dessa marca, dessa. Ele tem uma marca preferida, mas ele tá muito aberto a novas experiências. E eu acho que essa geração, principalmente essa geração Z, ela tá muito aberta a experiências. Então, se você não tem uma boa capilaridade de produto, uma boa comunicação, uma forma de comunicação para poder se conectar a essas pessoas... Porque são formas diferentes, né, de se comunicar. Muito, muito. Porque o marketing para chamar a minha atenção... Eu sou um cara extremamente curioso. O marketing para chamar a minha atenção é um. Para chamar a atenção do meu filho é outro. Sim. Ele não vai ser com a mesma estratégia que você vai chamar a atenção dele. De jeito nenhum. Então você vai ter que ir por algum caminho. E aí eu diria, de repente, um caminho de influenciadores, de repente uma abordagem através do TikTok, alguma coisa assim, que é uma coisa que... Eu vi um indicador, algum meme, na verdade. Acho que alguém de 16, 17 anos falando para uma pessoa de 40. Nossa, mas como assim você pesquisa suas informações no Google e não no TikTok? Tá vendo? Eu olhei para aquilo e falei, pô, eu nem no TikTok tô. Preciso ir lá. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Eu tive uma... Não foi bem uma palestra, foi uma reunião específica de TikTok, tem mais ou menos 1 semana e meia. E o Brasil, se eu não me engano, é o maior consumidor de TikTok do mundo. Do mundo. Então, assim, todo mundo tá lá. Principalmente a Gen Z. Então, tá todo mundo lá. Então, a marca que não se conecta
com o TikTok não vai se conectar com essa galera. A galera Cara, precisa ver. Super complexo. Muito. Né? Muito. Meu negócio principal é Advice Contabilidade, né? Sou o CEO da Advice. Sim. E quando nosso marketing sugere, vamos lá pro TikTok, eu falo, pô, não vou fazer dancinha. E aí eles falam, não, mas não é só, agora não é só isso mais. Exato. O negócio mudou. E aí eu, Felipe, né, começo a pensar, pô, mas meu público-alvo de repente não tá lá. Né? Hoje a gente atende lá na Advice majoritariamente o público da área da saúde, médicos, dentistas, gestores de clínicas. Legal. Agora não tem, mas será que essa galera que tá lá fazendo 18 anos não vai entrar na faculdade de medicina e vai virar cliente? E os filhos? Os filhos estão lá, Os tenho filhos certeza. estão lá. Os filhos estão lá, entendeu? E futuramente, vamos supor que numa linha natural eles tendem a assumir o negócio dos pais. Sim. Eles estão lá dentro. O que a gente está fazendo para se conectar com eles? Para fazer com que essa pessoa, quando chegar aos 40 anos, ela tenha um conhecimento de que aquela marca existe. Ela tenha a consideração de que aquela marca ali é importante para o mercado. Ela é considerada uma marca inserida dentro das gigantes do mercado. Então, você precisa se comunicar com essa galera desde cedo. Porque senão eles chegam numa fase adulta e eles não sabem que marca é essa. E realmente eles não veem conexão dela com a marca e não sabem historicamente que tipo de produto aquela marca oferece. Sim. Entendeu? O tipo de disrupção que aquela marca oferece. Então, acho que é trabalho meio que obrigatório de todas as marcas conversar com essa geração. Independente do que venda. Independente do que venda. Assim, eu acho que a gente tem um lema dentro da Oakley que é o Be Who You Are. Então, tipo, a gente quer que o consumidor realmente seja quem ele é. Então, não é a marca que vai fazer com que o consumidor mude e fala assim, cara, para de usar isso, vem usar isso aqui. Não é esse o mantra. Não é esse o mantra. A gente quer que essa pessoa seja do jeito que ela é. A gente quer olhar para ela e falar assim, eu tenho produto para você. Então, a gente começa a direcionar alguma coisa para ela. Então, legal. É bem a questão do Be Who You Are mesmo. E já puxando essa linha, você está 18 anos na mesma empresa. Uhum. Quando você entrou, possivelmente, essa fala de que eu preciso ter uma cultura empresarial, eu preciso ser uma empresa com cultura, não era... Não relevante, mas não existia esse hype, né? Sim. Como que você avalia, né, depois de 18 anos... Como que a empresa evoluiu em relação à cultura, como que ela se adequou. Possivelmente deve ter um cara do seu lado que tem 20 anos e que você está se adaptando à comunicação dele, né? E a estratégia de como ele vê o mundo. Como que você vê a marca evoluindo, crescendo e se adequando a esse movimento de que nós precisamos ter uma cultura próspera, uma empresa que tenha, que ao mesmo tempo... traga benefícios para o colaborador, mas também não fuja dos seus valores, né? Porque tem umas empresas que também acabam perdendo a mão nisso. Como que você vê a evolução da cultura da Oakley nesse... Olha, é difícil responder essa pergunta, porque hoje a Oakley está embaixo do guarda-chuva da EssilorLuxottica, né? Então, a EssilorLuxottica é a detentora da Oakley e somos um prédio com dezenas, centenas de funcionários. Então, assim, temos diferentes educações, culturas, objetivos de marca, porque a gente está dentro de uma empresa que é a detentora das principais marcas de luxo do mundo, na parte de óculos, das principais marcas de lente do mundo. Então, assim, é um transatlântico de marcas. E a gente, como Oakley lá dentro, a gente acaba... vamos dizer, destoando um pouco, porque somos uma marca esportiva, não temos o apelo de luxo, somos uma marca que nasceu do esporte e somos a única marca do portfólio que tem acessório e confecção e tênis e tudo mais. Óculos, beleza, a gente transita muito bem lá dentro. Agora, quando as pessoas olham pra gente e falam assim, caramba, eles têm confecção também, então... Só a nossa inserção dentro desse mundo, ela já é um pouco esquisita. Eu não estou querendo dizer que a empresa vê isso de forma esquisita. Não Sim. é isso, tá? Mas já é um pouco disruptivo. Fala, caramba, é uma empresa ótica, mas que tem a Oakley com uma parte de confecção. E isso é sensacional, porque as pessoas olham pra gente e falam assim, cara, demais. É muito legal ver como as pessoas se comportam quando elas olham para a Oakley, assim, e falam, caraca, a Oakley é muito maneira, é muito legal. Os caras têm de tudo, eles são muito inovadores e tudo mais. Então, assim, acho que a aquisição, quando a Luxottica comprou a Oakley,
eu acho que ela trouxe muito ensinamento para a Oakley. A Oakley era uma marca um pouco mais robusta, muito aquela coisa do DNA, um pouco preso, de repente, às raízes da marca. E eu acho que a Luxottica, ela trouxe um pouco do olhar do tipo, olha o tamanho desse oceano, como você disse, olha o tamanho desse oceano e vocês, de repente, estão um pouco... vocês estão se limitando. Vocês podem crescer muito mais, que as pessoas amam vocês. Então, abra um pouco mais os olhos, expanda o negócio. Então, acho que foi bem, né, nessa vertente assim, que a Oakley acabou sendo inserida dentro desse mundo, né? E ser disruptivo é uma ferramenta hoje para atrair talentos e também para atrair um novo público consumidor, né? Você chama atenção. Chama atenção para a galera querer se candidatar e estar lá no time e se engajar e crescer dentro da empresa. Você vê esse movimento? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente acaba despertando curiosidade, né? A partir do momento que você entrega algo muito disruptivo pro mercado, você chama a atenção até dos seus concorrentes, né? Aí já falando fora de Luxottica, né? As pessoas olham e falam, caramba, isso aí é muito inovador. E aí, algum tempo depois, a gente vê as pessoas oferecendo o mesmo tipo de produto. Isso dá um certo orgulho, assim, quando você olha e fala, caraca, isso aí nasceu lá, hein? Eu sei disso. É uma visão diferente, um mindset diferente. Você não olhar para o seu concorrente como o seu inimigo, mas falar, putz, ele tá copiando, boa, eu fiz, deu certo e beleza, isso faz todo mundo crescer, né? E sem soberba, exatamente. Engraçado, eu falei isso outro dia, eu tava conversando com um lojista e ele falou, pô, cara, o cara foi abrir uma loja do meu lado e tal. Eu falei que assim, pô, cara, que bom, cara. Porque aí ele vai continuar movimentando esse segmento que você atua e você ganha com isso também. Porque você tem a sua parcela de cliente, você era uma referência dentro daquele shopping. E aí agora você tem um concorrente dentro do shopping. Sua fatia pode diminuir? Pode, ela pode realmente diminuir. Só que aí você vai ter que olhar para dentro da sua casa e fazer com que isso não diminua, oferecendo de repente um melhor atendimento, de repente uma melhor oferta de produto, uma melhor exposição de produto. Então, quando você abre um concorrente do seu lado, ele te ajuda também a alavancar a comunicação daquele segmento que você atua, entendeu? E ele, consequentemente, vai trazer, de repente, outros clientes para dentro daquele shopping e você pode colher frutos disso também, entendeu? Então, concorrência é importante, cara. Você precisa ter. Quando a gente, em alguma consultoria, nós vamos fazer a análise SWOT, né? Que eu acho que é uma ferramenta essencial para análise de negócio. Uhum. E às vezes o cliente fala, quais são suas ameaças, né? E aí o cliente cita, meu concorrente. Eu costumo falar para ele, olha, vamos deixar aqui do lado, não vamos colocar dentro das ameaças. E aí leva ele a entender que, não é uma ameaça, é uma ferramenta de crescimento, faz você acelerar, faz oxigenar o seu negócio e você entender que ele tem perspectiva de melhora, né? Uhum, exatamente. Inclusive, eu acho que eu colocaria como oportunidade, tá? Sim. É uma grande oportunidade de você se alavancar mesmo. Pô, tá vindo um concorrente aqui pro meu lado. Ou seja, ele viu que ali tem uma oportunidade, que eu já estava atendendo. Então, ele vindo para cá, isso vai me estimular com que eu melhore o meu negócio cada vez mais. Você já ouviu falar que quando você tá em primeiro lugar numa corrida, é a bênção e a maldição? Então, é a bênção porque você está em primeiro lugar. Sim. É a maldição porque você não tem nenhum balizador na sua frente que faça você evoluir. Sim. Então, quando você é líder do mercado, você tem a bênção de ser líder do mercado. Mas você não tem um balizador. E pode eclodir. Exatamente. E aí, o que acontece? E qual é a bênção e a maldição do segundo colocado? A maldição é que ele está em segundo. Agora, a bênção é que ele está olhando para você e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para chegar lá. Sim. Então, esse é o problema. Então, quando você busca constante inovação, isso faz com que você se mantenha no topo. Tá? Se você não buscar, o segundo colocado vem e te passa. Porque ele sabe o que ele tem que fazer. E se ele começar a fazer o que você faz, só que com, de repente, entregando uma melhor comunicação, uma melhor oferta de produto e tudo mais, ele vai te passar. E, Daniel, você acha que é um desafio permanecer inovando sem perder alguns valores ou sem perder um padrão de atendimento? A gente vê algumas marcas que têm uma tendência, eu vou inovar e esqueceu, de repente, do atendimento ao cliente, da estratégia de CX, esqueceu do produto em alguns momentos. Sim. Você acha que pode subir a cabeça a questão da inovação e a empresa, de repente, se ela não tiver madura suficiente, esquecer das outras áreas?
Pode acontecer sim. É uma coisa que, na verdade, existem departamentos dentro da empresa lá que tomam muito cuidado com isso. Então, a gente nunca deixa a peteca cair com relação a isso. Mas é importante para esse primeiro lugar, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que... Porque aí, esse é o 360. Porque quando você entrega a inovação, aí você consegue ter uma boa capilaridade de consumidores no mercado consumindo o seu produto. Ao mesmo tempo, você precisa caminhar junto com, de repente, um bom atendimento, uma boa visualização de loja e tudo mais. Então, eu acho que esse é o 360, é o match perfeito, né? Acho que esse é o trabalho da comunicação, no geral. O marketing, acho que ele começa... Ele só é realmente definido como marketing a partir do momento que você entrega realmente uma experiência para o seu consumidor. E eu acho que a gente está vivendo dias que a experiência para o consumidor está cada vez mais importante para que a gente comunique bons produtos. Tá? Então, a pessoa, quando entra numa loja de uma marca, seja uma loja, de repente, de celular, alguma coisa assim, ela precisa ter realmente uma experiência. Tá? Geralmente, as lojas de celular, elas promovem uma experiência bacana de você poder mexer no celular e tudo mais. Mas aí, sim, bate naquele ponto que você falou, o cara já sabe tudo, sabe mais que o vendedor. Aí é trabalho da empresa fazer com que o vendedor esteja sempre preparado para poder responder qualquer tipo de pergunta que o consumidor possa apresentar, porque ele tem acesso à informação. Então, eu acho que em termos de atendimento, o cara precisa estar pronto para atender qualquer consumidor, desde o menos informado até o mais informado, cordialidade sempre, know-how de produto, construção, tudo, porque eles são treinados para isso. Então, quando a gente lança uma coleção, a gente dá uma esmiuçada no produto inteiro. Fala, é construído com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E é super complexo, porque às vezes a pessoa ela tem um produto muito bom. Sim. Mas se o processo comercial não está correto... É isso. Você, né, eu gosto de olhar para processo comercial. E em diversos lugares eu vejo, nosso produto dele é bom, mas ele está pecando no processo comercial. Exatamente, exatamente. Acho que é uma definição clara de aonde você quer estar. Entendeu? Acho que por isso que eu disse anteriormente que o time comercial ele precisa caminhar paralelamente às estratégias de produto e desenvolvimento. Porque não basta só ter um bom produto, né? Não basta. Não basta. Você ter um bom produto e não ter distribuição, seu produto não adianta de nada. Se você tem um bom produto e não tem uma boa estratégia de segmentação, seu produto não adianta de nada. Se você tem um bom produto e não tem, de repente, um bom conhecimento da sua força de venda, sua força de venda ter conhecimento sobre esse produto, também não vai adiantar de nada. Então, todos os nós precisam estar muito bem atados para que isso funcione. Então, acho que esse é o segredo, né? Eu faço bastante consultoria para médico que quer começar seu negócio e tudo mais. E recentemente falei para uma dermatologista. Ela, não, mas o meu Botox é bom. Eu falei, doutora, tem manicure fazendo Botox. Ah, mas ela não é médica. Beleza, eu sei que ela não é médica. Mas ela faz Botox. Sim. Então, o seu cliente não está procurando só a toxina botulínica. Exatamente. Ela está procurando um todo. E que você ter uma boa técnica não é 100% do processo comercial. Diria que não é nem 50%, porque são todas as outras conexões. Então, mas a manicure não pode. Beleza, não tá entrando nos aspectos legais. Ela realmente não pode fazer esse procedimento. Mas não é por aí que você vai conquistar seu cliente, né? É o processo como todo, a experiência, o sucesso dele, né? Que vai determinar se ele vai comprar de você ou não, né? Com certeza. Eu acho que é prover experiência para o consumidor mesmo. Foi exatamente o que você falou. A minha esposa também faz Botox, que ela é dentista, então ela pode fazer. Sim, ela pode. Ela tá dentro, ela tá dando a lei. Ela também faz Botox. Só que hoje a minha esposa fala exatamente isso, que muito do consumidor que procura a toxina botulínica, ela realmente tá procurando uma experiência. Então, não é uma questão de preço. Entendeu? De repente, a manicure que faz aí não deveria estar fazendo, de repente ela entrega preço. E aí esse consumidor, ele está procurando só preço, ele não está procurando experiência. Mas o problema é que é o consumidor que vive a experiência e que vai cascatear. Que seria o topo dessa pirâmide que você citou. É o topo. Exato. Então, não necessariamente o cara que tem uma clínica, vamos usar esse exemplo, ele precisa contratar um influenciador, mas ele promovendo essa boa experiência para o cara que vai pagar um high ticket, ele vai cascatear para baixo. Com certeza. Boa. Com certeza. Há mais ou menos um ano atrás, foi um pouco menos de um ano atrás, minha esposa me presenteou com uma sessão de massagem profissional, num spa profissional e tudo mais. Sinceramente, a minha percepção de massagem mudou.
Então, assim, pra mim, massagem era só, você solta o músculo, massageia aqui, tô aliviado. Fazia na cama. Agora, quando ela me presenteou com isso, eu falei, cara, isso aqui é uma baita de uma experiência. Entendeu? A experiência do consumidor. Eu fiquei encantado. E eu nunca olhei para esse mercado de massagem dessa forma. Eu falei, caramba, é sensacional. E aí, agora, naturalmente, quando as pessoas falam, tô precisando de uma massagem. Cara, vai nesse lugar. Cara, vai nesse lugar, sério mesmo. Vai. E essa sua indicação torna esse lead extremamente qualificado para esse spa. Esse lead já vem com maior proporção de conversão e fica muito mais fácil o processo comercial do cara, né? Com certeza. Por isso que o nosso cliente é o nosso melhor vendedor, né? Exatamente. Tem que fazer o consumidor feliz, cara. Sim. Exatamente. E ele torna o seu vendedor, né? Claro. Ele sai dali falando, cara, tive uma baita experiência naquele lugar. Fui atendido muito bem pelo fulano de tal. Quando você for fazer, faz com essa pessoa. Vá lá e procura essa pessoa. É isso. É o marketing de boca a boca, né? Que a gente falava, é o marketing de boca a boca. E pra gente caminhar aqui, esse marketing de boca a boca que ele é essencial também pro processo comercial. Olhando um critério aí de 2 décadas, você acha que ficou mais fácil vender ou trouxe mais desafios para a empresa? Vamos, né, pensar numa hipótese. Há 20 anos atrás, pegar lá na Advice Contabilidade. Para vender contabilidade era só ser amigo dos vizinhos, comerciantes, era aquele processo de mandar o motoboy entregar guia, que isso acontece ainda, que eu acho um absurdo. O motoboy entregar uma guia. E hoje não. Hoje, né, a Advice atende Acre, por exemplo, atende Piauí. Então a gente não fica mais limitado. Qual que seriam esses desafios comparados a 2 décadas do processo comercial? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil atingir os clientes, na sua visão? Eu sinceramente acho que ficou mais difícil. Ficou mais difícil, justamente por essa quebra de paradigma das pessoas não serem mais fiéis a marcas, a produtos específicos. Elas estão mais abertas a viver novas experiências. E eu acho que essas experiências de produto, a experiência do consumo, né? Essa jornada do consumidor, ela mudou muito. Ela mudou muito. Então, as pessoas que, por exemplo, eu peguei onda a minha vida inteira. Tá? Desde pequeno eu sou carioca, vim morar em São Paulo tem 5 anos. Mas eu peguei onda, eu tive o privilégio de morar muito próximo da praia, então eu peguei onda a minha vida inteira. Então, assim, eu tinha marcas que eu era muito fiel. Muito fiel. Hoje eu não vejo mais isso. As pessoas ingressam, por exemplo, começam a pegar onda e tudo mais, e elas não têm uma coisa preferida, assim. A que eu achar bonita. E por aí vai. Entendeu? Então, como eu disse anteriormente, acho que você captar a atenção do consumidor e trazer relevância para ele, não só em termos de inovação, mas de você mostrar o seu lado cool, de ser aquela coisa da marca mesmo. Essa marca é uma marca muito interessante. Ela inspira coisas, por exemplo, abordando o mercado esportivo. Ela tem uma conexão com o mercado de esporte, ela tem a ver comigo, ela conversa comigo. Não, de repente, de forma direta, mas ela conversa comigo. Eu tenho não um carinho, mas eu reconheço ela, considero ela como uma opção de compra. Então, eu acho que você manter essa conexão com os consumidores é fundamental, porque justamente os consumidores estão buscando novas experiências, novas marcas, estão cada vez mais curiosos a entender o que o mercado está oferecendo e novas tendências estão surgindo. O calçado está mudando, o solado está ficando cada vez mais alto para alguns calçados. Já os calçados, de repente, de running estão ficando cada vez mais leves. Então, quando você não acompanha, se você não acompanha essas micro tendências, você vai ficando para trás. Sim. Então, você tem que ficar buscando aquela renovação o tempo todo, né? E por curiosidade, como que foi esse processo de sair da praia e vir para essa energia frenética? Foi fácil? Foi fácil. Sair do Rio para vir para cá? Foi bem fácil, foi bem fácil. Assim, pelo fato de eu já estar na empresa há muito tempo e o escritório ser aqui em São Paulo, então eu estava aqui praticamente todos os meses, né? Então, para mim foi bem fácil, porque eu já conhecia, inclusive a gente está bem aqui do lado. Legal. Então, eu já conhecia, sempre gostei de São Paulo, sempre me dei muito bem com o paulista. E eu já tinha uma simpatia, assim, por São Paulo. E São Paulo, assim, os cariocas não podem ficar chateados comigo, mas São Paulo realmente está uns 20, 30 anos em evolução na frente do Rio de Janeiro. Tá bem... Tá sim. Em termos até de convivência, sociedade e tudo mais. Então, assim, as pessoas que costumam viajar e trazem experiências, assim, de outros países falam, caraca, pô, lá é muito legal. São Paulo tá muito mais próximo disso do que provavelmente o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro tá vivendo alguns problemas de
de violência e tudo mais, mas sem mencionar essa parte. Mas... O Rio também não tem muita sorte política, né? Não que o Brasil tenha, né? Mas o Rio consegue ficar um pouquinho atrás, né? Pois é. Acho que ele não tá ajudando, né? Ele não tem ajudado ultimamente. Mas foi fácil. A minha maior preocupação, na verdade, não era a minha adaptação, a adaptação da minha esposa, era a adaptação do meu filho. Então, a gente fez um processo para que tudo fosse de forma bem leve para ele. Inclusive, dos colégios que a gente visitou, a gente falou, cara, você escolhe onde você vai estudar. Agora, essas são as opções aí. Pode escolher. Para deixar ele bem à vontade. E acabou que hoje em dia, quando a gente fala, a gente vai pro Rio, visitar a vovó e tal. Vamos ficar quanto tempo? Ele não quer mais. Que bom. Não quer, é só São Paulo agora. Daniel, se você pudesse voltar um pouco no início da sua carreira e você tivesse a oportunidade hoje de tomar café com o Daniel de 18 anos atrás, tem algo que você falaria pro Daniel de lá de trás? Um conselho que você daria? Cara, tem. Se informe. Se dedique mais aos estudos. Acho que definitivamente isso. Se dedique mais aos estudos. Cada vez, quanto mais bagagem educacional você tem... Eu digo estudos no geral, tá? Não matemática e português, não é isso. Estudos no geral. Informação. Eu acho que informação é um privilégio, cara. Você... Saber das coisas é um privilégio. E acho que muitas pessoas abrem mão desse privilégio. E hoje a gente tem acesso à informação de forma muito fácil. E a gente acaba negligenciando um pouco isso. Então acho que eu daria esse conselho. Invista. Invista seria um outro também que eu daria. Cara, começa o quanto antes, cara. Comece a investir. Invista na sua aposentadoria. Com certeza eu olhar pra mim e falar assim, cara, mas eu tenho 15 anos, cara. Sim. Sim. Começa agora. Para de tomar picolé e mastigar chiclete, começa a investir agora. Legal. E Daniel, no seu dia a dia, imagino que a sua agenda é super corrida, ainda mais aí com a bebê para chegar. Existe algum mantra, alguma frase, algum farol no mar que você fala, putz, isso ficou repetindo todos os dias porque é o meu mantra de vida, que faz minha vida prosperar ou algo do tipo? Existe. Tem uma frase que eu carrego comigo. Eu não sei bem quem disse essa frase, tá? Mas segundo o Bruno Perini, do canal Os Sócios, quando você não sabe de quem é a frase, você fala que é um provérbio chinês. Boa. Então, um provérbio chinês. Um progresso lento é melhor do que nenhum progresso. Boa. Então, eu levo muito isso comigo. Sempre... Quando deito na cama no final do dia, eu tenho a tendência de agradecer pelo dia. E quando eu acordo, agradecer também por mais um dia. Sempre agradeço meu pai, meu avô e meu tio, que já se foram. É bem natural isso pra mim, eu sempre falo. Mas eu sempre tenho esse pensamento de que um progresso lento é melhor do que nenhum progresso. Eu acho que você tem que progredir pelo menos um pouco no dia. Seja nos seus e-mails não lidos ou, de repente, em alguma apresentação que você está construindo. Eu acho que você tem que dar um passo. Você não pode ficar estagnado. Legal você trazer isso do seu pai, do seu tio, do seu avô. Falava hoje mesmo que o quanto é importante a gente honrar nossos antepassados para que a gente prospere daqui para frente, né? Sim, o futuro depende muito dessa gratidão do passado, né? Exato. Acho que é bem importante essa energia de a gente reconhecer que nós estamos aqui porque alguém veio antes de nós, né? Até a própria constelação familiar traz muito desse conceito, né? Da hierarquia sistêmica. Eu sou aqui porque alguém veio antes de mim, né? Muito, muito. E aí... Graças a Deus eu tive excelentes exemplos assim profissionais. Minha mãe trabalhou pra caramba, meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, né? Então eu tenho um irmão mais velho e tenho uma irmã 15 anos mais nova, mas aí do outro casamento do meu pai. Minha mãe criou 2 adolescentes numa fase terrível. Então, assim, aquela ebulição de hormônios, uma loucura dentro de casa. E minha mãe saía para trabalhar às 6 horas da manhã, cara, e voltava às 7 horas da noite todos os dias, de ônibus. Então, assim, a minha mãe ela é um grande exemplo para mim com relação a trabalho. E engraçado que quando você é adolescente, você não olha muito para isso, né? E hoje eu olho para trás e falo assim, cara, com certeza a responsabilidade que eu tenho com o meu trabalho, a dedicação, com certeza é desse exemplo que eu tive dentro de casa, né? E engraçado, esses dias não, já tenho até um tempinho, mas eu ouvi uma frase interessante do Douglas Viegas, falando que o seu filho, ele não
tá te escutando. Quando você chama ele para conversar, ele não tá nem aí para você. Ele não te escuta, não adianta. Seu filho vê. É o exemplo. Sim. O exemplo que você dá em casa, ele vê. Não é o que você fala. E é bem isso. Assim, minha mãe não tinha o hábito de sentar comigo e falar, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Mas o exemplo ensina perfeitamente, né? Exatamente, eu sei o que tem que ser feito. Eu sei. Por quê? Falar assim, por que você vai sair tão cedo? Porque eu tenho uma reunião amanhã cedo. Pronto, isso pra mim tá... Por que você vai sair cedo? Porque eu tenho uma reunião cedo. Sim. É isso. Ah, chega mais cedo. Sim, chega mais cedo. Não se atrase, não se atrase. Não, por que você vai sair cedo? Porque eu não posso me atrasar. Então essas coisas vão ficando cada vez mais inseridas dentro da gente e você leva isso como ensinamento pra vida. Então pra mim é muito mais natural eu passar isso pro meu filho. Mas, pai, mas por que você vai sair tão cedo? Pô, amanhã eu tenho uma reunião cedo. Legal. Eu não preciso ficar falando, tá vendo? Quando você chegar na sua fase adulta, reunião cedo, você vai precisar fazer isso. Não preciso ficar falando, ele vai saber. Muito Pô, bom. minha esposa senta no computador, levanta do computador quase 6, 7 horas da noite, fazendo laudo, que ela é dentista canalista, né? Acho que é endo, né? Endo. Acho que é endo. E ela é radiologista. Então ela fica fazendo laudos o dia inteiro. Então ela levanta tarde no computador. Meu filho enxerga o nível de dedicação que ela tem. Então ele enxerga o nível de dedicação que eu tenho. Quando eu chego cansado em casa, minha esposa cansada, tá lá com um barrigão de 8 meses trabalhando ainda. Ele enxerga isso, a gente passa exemplo. Daniel, e caminhando pro finalmente do nosso papo, quando o tema é empreendedorismo, quando você tá num papo empreendedor, fora vendas e marketing, qual é o assunto que não falta num papo empreendedor pra você com seus amigos? Histórias vencedoras, cara. Boa. Não pode faltar, cara. De jeito nenhum, cara. Eu acho que todo empreendedor, ele tem meio que o objetivo, assim, de conversar com outros empreendedores e falar, cara, e aí, como é que você atingiu, cara? E aí, o que você tem de legal pra... O arquétipo do herói, né? Exato. É bem aquele conto da Disney mesmo, né? Precisa ter uma coisa assim, que eu vim de baixo e fiz isso. Eu acho que isso é a história natural de todo empreendedor, né? Sim. Assim, quem não atingiu ainda o apogeu, com certeza vai atingir. Basta ter dedicação, responsabilidade e tudo mais. O caminho é esse, tenho certeza que o caminho é esse. O cara, só por ele estar empreendendo, ele já é um herói. A gente vive num país onde o país não nos dá muitas condições, não incentiva tanto o empreendedorismo. Então, só por ele tentar empreender no Brasil, ele já é vencedor. Sim. E se ele traçar o caminho correto, é isso. Acho que todo papo de empreendedor precisa ter histórias vencedoras, cara. Acho que dedicação e essa troca de experiência bacana. Cara, Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, de energia. Imagina, muito bom, eu cara. adoro falar sobre vendas e marketing no geral. Adoro olhar os processos comerciais. Pode ter certeza que quando eu ver um óculos de vocês na rua, eu vou observar o processo comercial. Acho que isso... Né, você falou o que você falaria para o Daniel. Eu também falaria para o Felipe de alguns anos atrás, estude mais. Não fazendo uma graduação ou algo do tipo em específico, mas aprenda mais. Porque quando eu sento aqui e converso com você, eu estou armazenando aprendizado que vai gerar insight e aplicação. Obrigado pelo seu tempo e pela sua energia. Imagina, cara, foi um prazer. Me sinto realmente lisonjeado de poder fazer parte. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar os nossos outros episódios, acompanhar nosso conteúdo, vocês nos acham em todas as plataformas de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.